Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje eu vou falar pra vocês... Estou com meu caderninho de novo. Vou falar pra vocês hoje um pouco de como a gente brinca com a linguagem quando escreve. Bem-vindos ao meu canal, se vocês não me conhecem, meu nome é Luana. E bom, eu escrevo, nunca publiquei um livro, nenhum site, nenhum lugar, nunca fui autodidata, nunca... Tipo assim, tudo que eu nunca publiquei, resumidamente. Mas eu estou procurando dar umas dicas pra vocês que tornariam o seu dia a dia muito mais prático, porque muitas vezes eu já larguei a escrita porque eu não tinha essas dicas. Sei que não sou a pessoa mais experiente do mundo, mas esse vídeo é no intuito de ajudar. Então vamos lá, já deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhem o canal para que assim mais pessoas entrem aqui, por favor. Para quem sabe um dia eu possa realizar esse sonho de publicar. Quem sabe um dia esse livro não tá na livraria. Mas para isso se tornar realidade, vamos para esse vídeo. Então, brincando com a linguagem. O que eu posso dizer sobre a linguagem literária? Obviamente, muito subjetiva e às vezes muito literal. Então, hoje eu vou falar algumas coisas e algumas formas de brincar com a linguagem que eu observo tanto em livros, quanto algumas eu tentei colocar na escrita, outras eu não tentei. Então, assim, você vai encontrar sua preferência, pode ter certeza. Basicamente, existem várias linguagens, mas eu vou falar assim, mais ou menos como eu chamo cada uma, para vocês também terem uma ideia de como elas trabalham. Existe uma linguagem que eu gosto de chamar de linguagem referencial. Por que a linguagem referencial? Porque você usa uma referência para caracterizar alguma coisa ou algum personagem. Por exemplo, deixa eu me pegar aqui. A gente vai me dar muito trabalho fechar esses livros. Só um instante. Ai, gente, eu acho que um bom exemplo é a Holly Black. A gente, Então, Príncipe Cruel foi a primeira vez que eu vi a linguagem referencial extremamente em prática. Por quê? A linguagem referencial, basicamente, que a autora utiliza no enredo, é fazer uma comparação dos seres que vivem em Efém com animais. E eu vou falar o nome em português porque, enfim, né? É isso, é mais prático. Basicamente, a autora utiliza desse recurso quando estabelece essa comparação. Por exemplo, a gente observa no começo do enredo que o personagem Loki, ele é comparado a uma raposa. E, bom, nas fábulas, principalmente, as raposas são consideradas animais trapaceiros e traiçoeiros. E isso foi uma forma que a autora acabou brincando com a personalidade do personagem. A gente observa isso também em outras comparações no enredo, em vários outros livros. Mas essa linguagem também é estabelecida para ambientes. Quando você compara um lugar, por exemplo, a um castelo de contos de fadas, ou compara algum objeto a alguma referência de infância de uma pessoa, também estabelecendo meio que uma intertextualidade, mesmo que não seja tão específica assim. Outra linguagem que é muito usada é a linguagem de vivência. Linguagem de vivência é quando você pega suas experiências de vida ou de outras pessoas para que, bom, você coloca no enredo como uma referência. Um livro que eu observei muito isso foi Wind Populars, de Lucy Maud Montgomery, que basicamente uma das personagens desse livro, chamada Elizabeth, ela tem a história de vida praticamente idêntica à da autora. Do início ao fim, como se a personagem representasse a visão que a autora teve sobre a própria infância durante esse processo. A autora sempre falou de uma forma muito distante da sua infância nos livros, né, da saga Anne. Mas foi a primeira vez que a autora se conectou tanto que quando você lê a biografia dela e quando você vê a história da personagem Elizabeth, a única coisa que muda é que o pai de Elizabeth volta e cuida dela. E que Lucy Maud Montgomery não teve a mesma sorte. Não que ela detestasse os avós, é claro, mas em questão de vivência. Então, essa referência de vivência pode ser feita de várias formas. Óbvio que é uma parte muito pessoal da pessoa que está escrevendo e até de outras pessoas que convivem.
mas é uma forma de você também se conectar com o enredo, com os personagens, de uma forma bem fluida. Também temos a linguagem específica. O que é a linguagem específica? Seria a linguagem onde você não trabalha exatamente com o mesmo padrão de enredo, onde você adapta o enredo para as situações da vivência dos personagens. Um livro onde a gente vê isso, Vidas Secas. Ai, mas por que Vidas Secas? Vidas Secas, os personagens mal têm diálogo, mas você acompanha a linguagem, a comunicação deles com base no comportamento que eles têm, até nos sons que eles emitem, mostrando como se tentasse mostrar uma brutalidade no sofrimento, como se o sofrimento os calasse. Então é uma linguagem que brinca com as palavras, causando aquele impacto no leitor ao ver que as pessoas não se comunicam, ao ver que não tem diálogo, mas que eles continuam unidos. Ou pode ser trabalhado de outras formas também, por exemplo, a linguagem sinestésica, que basicamente é você comparar sensações com outras situações em questão de visão, em questão de audição, em questão de sentidos. E a linguagem sinestésica é trabalhada em vários livros. Um livro que trabalha muito com a linguagem sinestésica, A Caixa de Pássaros, né? Que ficou conhecido como o filme da Netflix Bird Box, que é um filme que, por os personagens não enxergarem, a maioria das comparações que são estabelecidas no enredo são baseadas em, basicamente, todas as experiências táteis, de cheiro, e fazendo você entender os outros sentidos do seu corpo. Então, essa linguagem sinestésica também é uma forma de brincar com as palavras. Porque você observa a maior parte do enredo eles não enxergando, mas você consegue sentir cada sensação, até a sensação do rio que eles estão percorrendo, né, durante uma grande parte do enredo. Você vê essa relação, é como se você estivesse dentro do rio, sentindo aquele gelo de água e sentindo aquele medo que eles estão sentindo. Então é uma correlação excelente. Também temos a própria brincadeira com as palavras. A brincadeira com as palavras, principalmente em livros que falam muito sobre verdades, mentiras, mistérios e tal, é que a forma que você brinca com as palavras diz muito, tanto sobre um personagem quanto sobre o enredo. Por exemplo, vamos dizer que eu queira falar sobre uma maldição. Eu vou escrever a maldição, passar a limpo pro texto. Mas a forma que a maldição pode ser trabalhada pode ser tão subjetiva quanto literal. Essa linguagem é trabalhada em vários enredos, mas depende muito. Se fosse para dar um nome para ela, eu diria uma linguagem situacional, onde cada situação vai você interpretar de uma forma totalmente diferente. Por um minuto você pode enxergar como uma coisa, no outro minuto você pode enxergar como outra. E você pode mudar de ideia várias vezes. Gente, eu decidi pegar esse exemplo do livro da Holly Black, porque é outro livro que tá tendo muito isso. Eu ainda tô terminando de ler, então... Tô segurando aqui a Herdeiro Roubado, enfim. Por exemplo, em livros de fantasia, onde personagens não podem mentir, né? Principalmente se for de lendas folclóricas, né? A maioria dos personagens de lendas folclóricas não podem mentir. Isso é meio que uma regra pré-estabelecida, porque não tem o porquê de mentir, eles não podem mentir. Então, geralmente, livros que também têm essas regras, ou que tem essa jogada, assim, sabe? Geralmente, eles trabalham também muito com brincadeiras com palavras, onde você acha que significa uma coisa e, na verdade, significa outra totalmente diferente, ou você não conhece totalmente o que está acontecendo. Isso também é uma forma da pessoa que está lendo desvendar o enredo aos poucos e se permitir também se abrir possibilidades. Isso também é muito usado para já criar aquela sensação de não sei o que está acontecendo, mas tem confusão aí. E eu acho que isso é uma das técnicas mais excelentes, porque você consegue brincar e você mesmo se diverte e se entretém com as descobertas que você faz sobre a sua própria frase que você criou, quanto as descobertas que os personagens vão fazendo, porque você vai montando, é como um quebra-cabeça que falta peças, e cada capítulo, cada enredo monta uma peça diferente. E enquanto a pessoa lê, ela pode deduzir, não, eu acho que isso vai acontecer. Não, mas pela forma que está escrito,
É mais isso. Não sei o que é. Já desisti. Então, é uma boa forma de brincar. Também temos a linguagem das ações, que é a última. Basicamente, a linguagem das ações é quando você atribui uma ação a um personagem na intenção de falar algo sobre ele. Por exemplo, às vezes a pessoa tá sendo super educada com você, mas pelo jeito que ela tá, você vê que ela tá nervosa, ansiosa, ou que ela nem vai com a sua cara. Porque a pessoa pode estar até com um sorrisinho no rosto, mas tem certas coisas que não dá pra esconder. Então, a forma que você trabalha essa linguagem corporal também pode dizer muito sobre a personalidade de um personagem, sobre o que ele faz, sobre o que ele fala, sobre o que ele é. E se a pessoa lê devagar e minuciosamente o enredo, ela vai chegar a detalhes que muita gente talvez nunca enxergue. Então, isso é uma forma de prender a pessoa em enredo e tornar cada movimento, cada capítulo que você escreve mais divertido, porque você vai saber que você pensou em cada detalhe, com todo o carinho desse mundo, para que você conseguisse ler centenas de vezes o que você escreveu sem nunca enjoar. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Um beijão. Tchau, pessoal!